No último exercício está tudo misturado, mas nada demais, tá? Vou fazer aqui, por exemplo, o GG. Termina essa, GG. Aqui a nossa f de x, ela é esse monstro, x à quinta menos 13x ao cubo menos 36x menos ln5 que multiplica log 10x menos seno x. Na hora que você derivar isso daqui, você vai derivar cada pedacinho dessa função. Então você vai derivar o x à quinta, você vai derivar o 13x ao cubo, esse número eu vou deixar de lado. Vou derivar o 36x, e esse número eu vou deixar de lado. Eu vou deixar o ln5, que é um número também, de lado e fazer a derivada no log x. Vou fazer aqui também a derivada no seno x. E aí nós ficamos como? Regra do tombo, 5x à quarta. Aqui, regra do tombo, 3x quadrado. Lembrando de colocar um vezes aqui para não se confundir. Aqui, o x, quando se deriva, ele dá 1, então ele some, sobra só o 36. Aqui tem o ln5, essa derivada dá 1 sobre x ln 10. Aqui a derivada do seno é cosseno. Aplicando tudo de uma vez de maneira bem rapidinha, né? O resultado aqui dá 5x à quarta menos 39x ao quadrado menos 36 menos ln5 dividido por x ln 10 menos cosseno x. Essa é a nossa derivada. Calculamos a nossa querida derivada, vamos olhar o comportamento. Comportamentos. Por exemplo, para x igual a 1. O que eu tenho que fazer? Para comportamento, eu pego a nossa função original, a função, desculpa, derivada, e todo lugar que está x aqui, ó, eu vou deletar e colocar 1 no lugar. Calcular isso, né? Vamos recorrer a ele. 5 que multiplica o x elevado a 4 menos 39 o nosso x elevado ao quadrado. Vou colocar x ainda não. Menos 36. Isso aqui eu estou fazendo, colocando a derivada, né? Menos ln 5 sobre vamos pôr um parênteses, que é a parte de baixo da fração. Aqui é o nosso valor do x. O log ali é ln 10. Vamos colocar um asterisco aqui só por precaução, que aqui nós temos uma multiplicação na parte de baixo da fração, menos cosseno x. E o nosso x que eu escolhi ali foi 1, para descobrir comportamento. O resultado da conta deu... onde que está? Aqui, ó, parte... menos 71,23. Deixa eu só dar uma olhada para ver se eu não errei nada. 5 vezes 1 elevado à quarta, 39
1 ao quadrado, 36, log de 5, 1, log 10, menos cosseno 1, tá tudo certinho, então o resultado deu menos 71,23, aproximadamente, menos 71,23, isso aqui é um comportamento decrescente. Como eu falei para vocês já algumas vezes, vocês vão desenhar no gráfico, fazer um esboço de gráfico aqui. Nós temos que fazer desse esboço de gráfico coordenadas x e y. A coordenada x é 1, para a coordenada y eu tenho que calcular na função original o valor ali, tá? Vamos lá, nosso querido novamente. E agora nós vamos colocar a função original aqui, certo? Nossa função original é x à quinta menos 13x ao cubo. Colocar menos 13x ao cubo menos 36x menos ln 5 log base 10 do nosso x menos seno é software em inglês, né? Sim, x. E aqui nós vamos colocar o valor 1. Embaixo nós vamos identificar se está tudo certo, ó. 1 à quinta, 13 1 ao cubo, 36 1, menos log 5, log base 10 1, menos seno 1. Então tá tudo certo aqui a função, o resultado deu menos 48,84 aproximadamente. Ah, esqueçam escala por enquanto, tá, gente? Só quero que vocês saibam que o gráfico aqui nesse ponto ele vai ser decrescente. Certo. É isso que eu quero nesse sentido desses exercícios aqui. Uma coisa interessante que vocês podem marcar lá é o seguinte, ó, esse aqui é a função original, certo? Se vocês colocarem o valor x no software para a função original, o próprio software vai fazer alguns cálculos para vocês, né? Inclusive ele vai mostrar o gráfico, olha só. Entre o 0 e o mais ou menos o 3, ele tem comportamento decrescente. Do 3 em diante parece que ele tem comportamento crescente. Vamos calcular para x igual a 4. Deixar isso daqui tudo de uma maneira bem menor para caber o outro. Então eu quero fazer uma conta agora para x igual a 4. Comportamento para x igual a 4. E nesse ponto, olha só, eu vou pegar a nossa função derivada, colocar no valor 4. Lógico, você pode fazer todas essas contas na calculadora, né? Mas aqui eu tô com o software fácil na mão, então eu vou usar ele mesmo. No lugar que tá 1 aqui, colocar tudo 4. Você pode conferir se está tudo certo aqui as suas colocações e deu 620. Eu tenho aqui como a gente tinha previsto, comportamento positivo, comportamento crescente. Isso nós observamos já vendo o gráfico, tá? Se nós não tivéssemos o gráfico, nós olharíamos só o ponto e pronto, né? Ali a gente tinha o gráfico, a gente já imaginava que daria positivo a derivada, porque o gráfico está crescendo. Então, naquele valor lá, x igual a 4, deu 620. Então, no nosso cruzamento,
o nosso pontinho tem o comportamento crescente. E uma coisa que vocês podem observar, quanto maior for esse número, mais efetivo ele é para você dizer a inclinação daquela reta. Um número bem baixinho vai ser uma retinha assim, vamos colocar em vermelho. Um número bem baixinho seria uma retinha bem deitadinha, um número bem alto seria uma reta bem em pé, tá? Isso falando de números positivos, falando dos números negativos é o contrário. Se você tem um número pequenininho negativo, 0,05 por exemplo, vai ter uma inclinação pequenininha assim para baixo. Se eu tiver um número menos 1000, ele vai ter uma inclinação gigante assim de queda, tá? É isso aí que vocês têm que fazer nessa parte. Não esqueçam que a parte escrita do trabalho, vocês têm que fazer um resumo das regras de derivação, vocês têm que dar exemplos de cada uma das regras de derivação que a gente estudou, que são as regras dos polinômios, as regras trigonométricas e as regras da exponencial e da logarítmica. Vocês precisam colocar nesse trabalho escrito também exemplos com relação ao comportamento, isso aqui, por exemplo. Pode colocar como se fosse um exercício de cada desses assim. E é isso, tá? Uma aplicação também nesse trabalho escrito, além dessa apresentação que vocês têm que fazer para mim de um desses exercícios, tá? E a lista também. Então são todas essas coisas. Um abraço a todos.